Seja bem-vinda, seja bem-vindo. Setup é o tema do vídeo de hoje. O setup vem instalado em um chip na placa-mãe de todo o computador. Ele é utilizado para a gente configurar o funcionamento da parte física do computador, ou seja, o funcionamento da memória, do processador e etc. E a partir dessa configuração é que o sistema operacional vai conseguir utilizar esses componentes. Toda vez que a gente instalar um sistema operacional, antes disso a gente precisa acessar o setup e fazer algumas alterações. E são essas alterações que eu vou te mostrar agora. Cada setup é desenvolvido pelo fabricante de determinada placa-mãe, ou ainda o fabricante da placa-mãe contrata uma empresa para desenvolver. Bem, o fato é que cada placa-mãe tem um setup diferente, né? Existe um número aí de setups diferentes, com aparências diferentes. Mas para facilitar a nossa vida, as palavras que estão dentro do setup, né, quer dizer, as áreas, os itens que nós precisamos mexer, eles geralmente possuem os mesmos nomes. Então, se tu souberes o que tu precisa mexer nele, não importa muito a aparência do setup, tu vais conseguir te ambientar rapidinho em cada setup. Então, vamos começar. Para a gente acessar, entrar no setup, é preciso primeiro que o computador esteja desligado. E no caso da instalação de um sistema operacional, primeiramente tu já deve ter o teu pendrive de instalação já prontinho, bonitinho ali, ou seja, o teu pendrive já precisa estar bootável, né, esse termo popular aí que a gente utiliza, né? Então o pendrive já precisa estar bootável e tu precisas, antes de ligar o computador, precisa conectar o pendrive em uma porta USB do computador. Eu sugiro que tu utilizes uma porta de alta velocidade. Geralmente essa porta de alta velocidade ela está identificada com uma cor diferente de preto. Caso todas as portas USBs do teu computador sejam pretas, tu pode tentar localizar o símbolo, uma figura que identifica que aquela porta é de alta velocidade. Muito bem, uma vez conectado o pendrive no computador, agora tu vais ligar o computador e pressionar uma tecla específica no teclado do teu computador. Geralmente a tecla é Delete, porém, dependendo da placa-mãe, pode ser outra tecla. Outra tecla bastante comum é a tecla F2 ou a tecla F8. Mas podem ser outras situações. Tem placa-mãe que utiliza a tecla ESC, tem placa-mãe que utiliza a tecla F11. E já vi até computador que tem um furinho, igual dos celulares, que a gente utiliza o pino para poder substituir o chip do celular. Pois é, já vi placa-mãe que para acessar o setup tem que empurrar um pininho desse no orifício destinado para isso daí, tá bom? E aí, como é que tu vai descobrir qual tecla pressionar para entrar no setup? Bem, tu podes ir pela tentativa e erro, né? Primeiro tenta Delete, depois F2, F8, tá? Mas para tu teres realmente certeza, dá uma olhada no modelo da tua placa-mãe. Se for um notebook, olha o modelo do notebook, pesquisa na internet, né? Digita lá o modelo do notebook e pesquisa setup, tecla para acessar o setup, né? Se for uma placa-mãe, aí tu tens que identificar qual é o modelo da tua placa-mãe pelo manual dela e aí pesquisar na internet também. Se tu souberes pelo menos a marca da placa-mãe, já facilita, que geralmente o fabricante utiliza a mesma tecla em vários modelos de placa-mãe. E aí, tu vais fazer o seguinte, identificada essa tecla, tu vais ligar o computador e fica pressionando algumas vezes essa tecla e automaticamente o setup vai entrar, vai ficar exibido na tela. Eu tenho aqui um exemplo de setup, tá? E a primeira coisa que a gente precisa alterar nele é a função Secure Boot. Então a gente precisa desabilitar o Secure Boot. O Secure Boot é uma função que ele impede que outro sistema operacional seja instalado nesse computador. Então é uma espécie de uma proteção para a instalação atual do computador. Ou seja, toda vez que a gente precisa reinstalar um sistema operacional, ou no caso de um computador novo, instalar um sistema operacional, a gente precisa entrar no setup, desabilitar essa função e instala o sistema operacional. Depois, se tu quiseres, né, tu tens que entrar novamente no setup e volta a habilitar essa função. Outra coisa que a gente precisa alterar é a gente precisa direcionar a inicialização desse computador para o pendrive. Por isso que é importante o pendrive já estar conectado na placa-mãe, no teu computador, para a gente poder visualizar esse pendrive lá no setup. Então a gente vai localizar uma função chamada boot, ou
Sequence boot. Observa que está tudo em inglês, né? Então é isso mesmo, tá? Então, boot é um termo em inglês que significa inicialização do computador. Então a gente precisa colocar a inicialização do computador para o pendrive. Então observa aqui nesse exemplo que o pendrive está em terceiro lugar, ela é a terceira opção de boot. Então a gente vai selecionar, tem setup que a gente pode usar o mouse, e aí tem que clicar nele, selecionar e posicioná-lo ali para a primeira opção. Feito isso daí, pronto, a gente já encerrou aqui no setup. A gente precisa agora salvar essa configuração, então localiza aqui uma opção salvar. Às vezes está escrito Save and Exit, tá? Ou seja, ele vai salvar e sair do setup. E aí depois a gente fecha o setup, né? E aí ele vai reiniciar o computador. Quando reiniciar o computador, ele já vai chamar a tela de boot. Beleza? Muito bem, então é isso por hoje. Forte abraço. Te encontro no próximo vídeo, no qual eu vou te mostrar a inicialização a partir do pendrive e a instalação do sistema operacional.